Final de semana a gente teve as finais da Copa Africana de Nações e da Copa Asiática. Vamos começar primeiro pela Copa Africana de Nações, onde a Costa do Marfim foi campeã, ela que foi sede da Copa Africana de Nações e daí também venceu. E um negócio importante, a trajetória dela é completamente diferente e em certos pontos foda. E isso que eu vou mostrar agora e depois a gente comenta. Então, a gente tem aqui as imagens, né, deles com o troféu e tal, mas vamos se atentar para como foi toda a competição. Então, aqui a gente pode ver, né, a final foi contra a Nigéria e a Costa do Marfim venceu por 2-1 e ela já vinha tendo confrontos complicados. Então, o primeiro confronto da Costa do Marfim foi contra o Senegal e terminou empatado, só que antes disso, deixa eu ver se eu coloquei a de grupos. Tá, vamos começar pela de grupos antes. Então, a Costa do Marfim venceu o primeiro confronto contra a Guiné-Bissau e depois perdeu os outros dois. E sendo que o último foi amassado por Guiné Equatorial, tomou 4-0. E ela se classificou como a pior terceiro lugar. Então, dentre todos os terceiros, ela ficou em quarto lugar. Só ficou melhor do que Gana e Zâmbia. Então, assim, a classificação da Costa do Marfim já foi horrível. E tem um porém, depois desse 4-0 que tomou contra a Guiné Equatorial, o treinador foi mandado embora. Então, a partir das oitavas, foi com o auxiliar técnico como treinador. E daí nisso, foi lá, venceu o Senegal nos pênaltis. Senegal que era o atual campeão. Depois, foi jogar contra a Mali, terminou 90 minutos. 1-0 Mali, 91 empatou, levou para a prorrogação e virou. Contra Congo, mesma coisa. Fez o gol na prorrogação. E daí chegou na. Ah, não. Contra o Congo fez o gol na prorrogação, um golaço do Haller. E na final, tava perdendo de 1-0, foi lá e virou para cima da Nigéria. Então, assim, a Costa do Marfim fez um campeonato totalmente diferente. Classificou em terceiro, foi passando no sufoco e chegou como campeão. E uma coisa que a gente pode destacar nessa equipe da Costa do Marfim é o Haller. Né? O Haller, há 2 anos atrás, se não me engano, estava enfrentando um câncer no testículo. Acho que era no testículo. Leucemia. Era leucemia? Quem que teve câncer no testículo? Não lembro, mas não foi. Não era É. africano o jogador. O Haller teve um câncer e daí, depois disso, ele se recuperou e daí fez os gols talvez mais importantes dessa Copa Africana da Costa do Marfim. Então, a gente tinha comentado, né, uma outra vez, das equipes menores que estavam chegando muito forte, mas acabou que a final foram duas equipes tradicionais do futebol africano e a Costa do Marfim se sagrou campeão. Vocês querem comentar alguma coisa sobre O Haller a. foi realmente do testículo, achei que era leucemia. Pô, respeito, que Puxa. informação. É, não, eu lembro. Eu lembrava que era um testículo. Então, vocês querem comentar alguma coisa da Copa Africana de Nações ou de alguma coisa que eu comentei aí? Fiquem à vontade. Na verdade eu apostei na Nigéria, né? Então eu errei. E o Becker falando mutado, É, coisa linda. eu comecei a falar mutado aqui, eu perguntei se a gente tinha escolhido quem. Se a gente opinou quem que seria os campeões, não lembro, né? Acho que Não, a foi umas gente. Você não 6 lives estava. atrás. No início lá a gente não Hum. opinou porque. Porra, não ia mudar Tinha, muita coisa. Não, tinha eu recém tava, passado pra essa. eu lembro que eu falei que teria alguns confrontos que seria interessante, mas não lembro em qual live que era também que a gente Ah, falou. Acho tá. que foi na Não. do. A que a gente falou foi antes de começar as oitavas, mas ninguém falou quem seria campeão. O Sim, único sim. que foi agora na última live que daí a gente falou só porque lembrou que ia até a final e tal. Sim. É verdade.
Daí até comentei, né, que teve jogo da Bundesliga, né, o confronto dos líderes, e tinha do Real Madrid e Girona também. Isso, nesse final de semana. Foi, Mas qual que é mais vitoriosa? Na acho que é história, Nigéria. eu acho que é Nigéria. É, Porque tem Nigéria, mas é que não é muita diferença. Eu acho que na história vai ser Gana. Gana e Egito, com 3, se não me engano. Mas daí tem Senegal, Nigéria já venceu, Costa do Marfim. Acho que varia bastante. Eu posso até procurar aqui eu procurei, o Egito é a nação mais bem-sucedida na competição. com o quê? 5? Não fala aqui, mas fala detendo um recorde de 7 títulos, incluindo quando ficou conhecida como República Árabe Unida entre 58 e 61. Tá. Então. Daí eu acho que depois é Cara, Gana. Mas as últimas competições têm variado bastante. Mas um negócio uhum. interessante é a gente ver Egito caindo ali nas oitavas de final contra o Congo. Gana não passou, né, de fase. Camarões não passou das oitavas. Senegal não passou das oitavas. Marrocos, que foi a sensação da última Copa do Mundo, não passou das oitavas também. Perdeu para a África do Sul. Então, teve uma alteração interessante na dinâmica do futebol africano. Querem comentar mais alguma coisa? Eu posso passar para Ásia? Pode Acho que passar. pode. Nosso parceiro AK-47 perdeu ali já para o Cabo Verde. É. Monstro. Então, Copa da Ásia, a gente teve o Catar sendo bicampeão da Copa da Ásia, bicampeão de forma consecutiva. Ele sediou essas duas últimas competições também. Não era para ele ter sediado essa, era para ter sido na China, mas a China, por conta, desde a Covid, ela tá meio travada em tudo. Então, daí depois disso, ela decidiu não sediar. E daí o Qatar, como já tinha recebido, daí recebeu essa. E aqui a gente teve uma dinâmica semelhante, né, onde diversas seleções menores foram passando, né, de fase, tanto que a gente tem ali o Tajiquistão, a Jordânia, Indonésia, Síria, Bahrein, Palestina e tal. Esses times acabaram classificando para as oitavas de final, algumas até avançaram um pouco mais. E a Jordânia chegou na final junto com o Catar, passando sobre a Coreia do Sul, né? Coreia do Sul, que é um- uma potência Potência. asiática, junto com o Japão, né? O Japão ficou ali nas quartas de final. É, Então, se a gente for olhar esse contexto, é interessante, mas acabou ficando com o Qatar, né? Foi 3-1, 3 gols de pênalti do Afif. Eu acabei não vendo a partida como um todo, eu vi o primeiro tempo. Mas assim, o Qatar acaba sendo muito mais time do que a Jordânia, acaba sendo mais normal isso acontecer. Mas que bom que a Jordânia conseguiu, espero que prossiga mais, né? Não pare apenas nessa competição, que às vezes vem uma classificação para a Copa do Mundo, assim como Tajiquistão, Uzbequistão, sei lá, Bahrein, sei lá, a gente consiga ver essa modulação maior também na, na Ásia. E daí das grandes a gente não teve a participação da China, no caso. Né? Que a China tinha um planejamento de ser uma das maiores do mundo, mas o futebol lá está meio que falindo. A gente já teve o governo indo contra algumas empresas que tinham times lá por corrupção mesmo, né? Às vezes de sonegação de impostos, às vezes por outras coisas. Então o futebol não tem um bom andamento lá na China e é bem provável que ela volte à estaca que estava. Vocês têm algum comentário sobre a Copa da Ásia e tal? Eu vi o jogo. Hum, Foi os 3 pênaltis foram pro VAR, porque lá o juiz não tava lá muito bem, né? Apitando uhum, muito bem, então foi os três pênaltis do Qatar foram
chamadas no VAR e uns pênaltis assim bem visível que era pênalti, mas né, fazer o quê? E o jogo foi bem movimentado. A Jordânia jogou muito bem, na verdade. Tava atacando muito mais o Qatar, só que daí, na hora que o Qatar já que tava ganhando, né? Tomou um empate, o Qatar voltou a jogar, fez uma pressãozinha ali, ganhou um pênalti e começou a controlar o jogo. E depois a Conseguiu Jordânia fazer ponto. perdeu potência. Mas foi um jogo bem legal até. Querendo ou não, o Qatar é mais experiente, né? É isso. E teve um brasileiro que foi campeão no Qatar. Becker, algum comentário? Não vi nenhum jogo. Mas eu tenho um comentário que eu achei interessante que você falou, era sobre o que está acontecendo, né, com o futebol da China. Eu sei que é muito cedo, né, para perguntar isso, mas talvez será que daqui a vários anos pode acontecer com o futebol árabe? Que sempre Difícil. teve um grande investimento, né? O pessoal normalmente vai para lá por causa de dinheiro. Eu digo na China. Uhum. É Um difícil grande porque exemplo é o Oscar, que prefere estar lá por questão financeira e tal. a questão do Oscar é que o contrato dele era grande já, tanto em valor Uhum. quanto em tempo, né? Então, ele ainda tá ganhando muito dinheiro. Um Lá Onix na... por dia. Ah, eu já não sei. É, já Mas foi feito lá, esse Caraca. cálculo. lá o que que aconteceu? Antes, quando eles estavam querendo impulsionar o futebol, tava tudo liberado. Então, por isso que tinham salários extremamente altos, que é o caso do Oscar. Uhum. Depois, a China, o governo chinês começou a fazer algumas investigações sobre os donos dos times e tal, e daí tinha algumas coisas que estavam meio que passando. E daí isso foi mudando várias regras no futebol chinês. E uma delas foi essa questão, que os salários deveriam ter um teto. E quando chegou nesse teto, foi quando daí o Hulk saiu de lá, quando outros jogadores foram saindo. Porque daí os contratos foram acabando e para renovar ia ser tipo 30% menos. E dessas grandes estrelas foram saindo. O Oscar, se não me engano, é o único que ainda permanece lá. Uhum. E daí, além disso, o grande diferencial entre China e Arábia Saudita é a questão do incentivo do governo. O incentivo do governo do, da Arábia Saudita é bem claro. Ela tem 4 times, onde o governo aplica diretamente o dinheiro. Então, esses 4 times, meio que o governo comprou, então eles têm um dinheiro que eles podem utilizar. E esse dinheiro não é pequeno, é muito grande. E daí na China a gente não tem isso. Né? A China ela estava dando apoio em outras bases e não nessa. Então, claro, muita gente compara falando que talvez a Arábia Saudita se torne uma China futuramente, mas eu acho bem difícil, sabe? Eu acho que a Arábia Saudita consegue se manter com esse campeonato durante muito mais tempo. É, Entendi. uma coisa, só para deixar bem exemplificado. O que a China tentou fazer com o futebol é tipo os esportes americanos, onde o clube é uma empresa, sabe? Então, eles tentaram fazer lá, daí não deu certo. Tanto que daí tem vários times que acabaram falindo na China. E daí eles acabaram trocando de nome ou nem existem mais. Uma coisa que aconteceu também na China é que eles naturalizaram muitos jogadores para tentar dar uma incrementada na própria seleção. É isso. Mas é Então, que por eles exemplo, pararam depois. o Elkisen, o Ricardo Elkis. Goulart, Uhum. O Aloysio, então, Boi Bandido. o Fernandinho, né, no caso, também. Então tem, assim, Não, não é o Fernandinho. bastante. É um outro Fernandinho, não é o Fernandinho que a É. gente. Era o Fernandinho que jogou pelo São Paulo, aberto pela esquerda, se Isso, não me engano. ponta esquerda, exato. Fez Ele 4 gols em um jogo no São Paulo. se naturalizou chinês, então, assim, Mas não foi pra bastante. frente. E Bastante. tanto que daí nem classificou na fase de grupos. Exato. Então, assim, né? É, Complicado. um futebol que há um planejamento muito grande e há uma tendência que em até 20, 30 anos seja campeão mundial é o futebol japonês. O futebol japonês ele tem essa pretensão,
de ser campeão até 2050. E a gente vê, se a gente for observar dos anos 2000 para cá, a gente já vê uma seleção muito mais consolidada, mesmo que agora não foi nem até a semifinal na Copa da Ásia. Mas já tem vários jogadores jogando em equipes grandes do futebol europeu e tal, então é uma seleção que às vezes precisa ficar de olho. E o Xablau colocou ali no chat o nome do brasileiro que foi campeão pelo Qatar, Lucas Mendes, que foi revelado pelo Coritiba. Isso mesmo.